Olá, aqui é o Renato Alcice e eu acredito que mesmo que encontremos resistência de algumas pessoas da família com relação ao inglês em casa, o projeto conquista todo mundo, até aqueles que não falam o idioma. Talvez a vovó, o vovô apresentem alguma resistência, mas nós vamos conquistá-los através da corujice deles. Falando de corujice, veja uma cena da minha filha Isabel participando de uma peça do Rei Leão em inglês quando ela tinha 8 anos. Where are you from? Who cares? You can't go back. We do? What did you do, kid? I don't want to talk about. So just look at you two. One day we'll get married. Can't her. She's my friend. I'm sorry, it's a tradition. Well, not keen. I'll change. No final do vídeo tem uma musiquinha dela cantando lá na peça do Rei Leão. Com relação ao vovô e à vovó, eles dão opinião mesmo, eles querem cuidar. Quem ama, cuida. Quantas dicas extremamente úteis e importantes a minha mãe e a minha sogra nos deram na criação dos meninos. Com relação a introduzir o inglês em casa desde que eles eram pequenos, confesso que houve alguma resistência no início. Coisas assim, menino, seu filho vai ficar louco, nunca vi isso antes. Quando as opiniões dos sogros, dos pais são as mesmas que as nossas, tudo é muito fácil e tranquilo. Quando as opiniões divergem um pouquinho, é que nós temos que ter aquela maturidade para entender que o papel deles ali é cuidar mesmo. Nessas horas de divergência de opinião, ao invés de argumentar, dependendo da situação, eu daria um beijo e diria: Oi, mãezinha. Obrigado por se importar. Pode confiar em mim. Eu te amo. E o Miguelito te ama também. Isso derrete a vovó e o vovô. Agora o segredo para usar a corujice para conquistar os vovôs e as vovós e ainda treinar o inglês com a criança. Sempre que saímos de casa com a criança, podemos usar aquela frase tradicional, let's go. E para desenvolver o vocabulário, podemos acrescentar o nome do lugar para onde vamos. Você diz para a criança, let's go to the mall. A criança olha para você sem entender. Aí você diz, vamos ao shopping. E depois você diz em inglês de novo, let's go to the mall. Pode já acrescentar a musiquinha, let's go to the mall, let's go to the mall. Supermercado, let's go to the supermarket. A criança não entende, ao supermercado. Let's go to the supermarket. Esse to, se vocês observarem, let's go to the mall, let's go to the supermarket. Na verdade, quando a gente fala com um pouquinho mais de velocidade para desenvolver também a fluência, o to passa a ter o som de, o T passa a ter o som de R, fica let's go to the mall, let's go to the mall, let's go to the supermarket. Então treine seu inglês aí também. Supermarket, let's go to the supermarket. Quando chamamos para ir para a casa de alguém, por exemplo, a casa do Roberto, Roberto's house, let's go to Roberto's house. Ou let's go to Roberto's place. Se ele morar num apartamento ou numa casa, você pode dizer house da mesma forma. Então, let's go to Roberto's house, let's go to Pedrinho's place. E para a casa da vovó, let's go to Grandma's house. Casa do vovô, o apartamento do vovô, let's go to Grandpa's house. Ou let's go to Grandpa's place. Só quando vamos voltar para nossa própria casa que dizemos let's go home. Aí não tem o to, let's go home. Agora, qual é o lugar onde todo mundo adora ir? Grandma's house? Grandpa's house. Segue uma musiquinha que nós fizemos, bastante simples, e uma homenagem ao vovô e à vovó. Agora imagine, talvez se a criança escutar isso muitas vezes, pode ser que ela um dia até cante. Se cantar para a vovô e para a vovó, acabou. O apoio para o inglês em família está garantido. Let's go to Grandma's house. I love my grandma. I love my grandpa. Let's go to Grandma's house. I love to be at Grandma's house. Para chamar a atenção da criança, podemos ir intercalando com imitação de instrumentos e a letra da música, e aos poucos elas vão gravando. O negócio é chamar a atenção. I love to be at Grandma's house. Agora a cena da Isabel cantando na peça do Rei Leão lá quando ela tinha 8 anos é uma forma também de explorar a corujice da vovó e do vovô.
Você concorda com essa técnica de usar a corujice dos avós para tratar as diferenças de opinião com relação ao inglês em família? Se concorda, coloca aqui embaixo sim. E se tiver outra forma também interessante, estamos prontos para ouvir e para aprender. Take care, mom. Take care, dad.